E aí pessoal, mais um vídeo aqui da parte iniciante do CT Super Poker. No vídeo anterior a gente parou na primeira ação de um jogo de Texas Hold'em, certo? Estou explicando para vocês as regras do Texas Hold'em, a gente já passou por outros conteúdos de iniciante, espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam aprendendo cada vez mais. E agora a gente parou na regra do Texas Hold'em. Então a gente distribuiu já 2 cartas para cada jogador, certo? E a partir dessa distribuição de cartas, todas as apostas se equipararam, a gente começa a colocar conteúdo de informação nesse jogo, variável que vai fazer com que o jogo mude. Ou seja, a primeira ação no Texas Hold'em, guarde isso pro resto da sua vida, é quando você olha as suas 2 cartas. O jogador já começa a contar com a sua habilidade a partir do momento que as cartas estão sendo distribuídas. Você vai olhando cada um, olhando as suas cartas, você vai olhando como cada um tá agindo, se ele tá feliz, se ele tá triste, se ele se espantou, se ele não se espantou. A partir daí o jogador de poker ele já tem que ficar ligado. Então as cartas foram distribuídas, você tá olhando cada um, você tá vendo o que você vai fazer, olha as suas 2 cartas e decide se você vai jogá-las fora, se você vai pagar ou se você vai subir a aposta que está pré-definida, ou pelos blinds ou pela ação de algum outro jogador. Fechado? Todas as apostas foram equiparadas, a ação pré-flop acabou. Agora vem o tal do flop. Flop são as 3 primeiras cartas comunitárias. No final de uma mão de Texas Hold'em vão ser abertas 5 cartas comunitárias no centro da mesa. E a sua obrigação principal vai ser combinar essas 2 cartas que você recebeu com aquelas 5 que vão ser abertas no meio da mesa. Em 3 etapas diferentes aquelas 5 vão ser abertas. Por isso que a gente vai falando que no Texas Hold'em o critério de informação é muito mais detalhado, é muito mais oferecido do que em algumas outras formas de se jogar poker. É por isso que ele fez tanto sucesso no mundo inteiro. As etapas são maiores, são um número maior de etapas de informação e de etapas de aposta, que faz com que você extraia mais conteúdo da cabeça do seu oponente, colocando ele numa situação mais difícil de pressão, mais difícil de blefe, acumulando mais informações e usando essas informações contra o seu oponente. Beleza? Então, em resumo, cada jogador vai receber 2 cartas, vão ser abertas 5 cartas no centro da mesa, vai ganhar no final de uma mão quem tiver 2 tipos de situação. A primeira situação, quem formar o melhor jogo dentre as 2 cartas e as 5 combinadas na mesa. Então vamos partir do princípio que cada jogador sentado na mesa tem 7 cartas, certo? As suas 2 e mais 5 que todo mundo tem. Essas 5 eu tenho, você tem, o outro tem, todo mundo tem. Mas as minhas 2 só eu sei que eu tenho, certo? Então eu vou combinar essas 2 com aquelas 5. Não necessariamente eu preciso usar as minhas 2 com aquelas 5, com 3 daquelas lá. Eu preciso separar dentre essas 7 cartas que eu tenho, as minhas 2 e aquelas 5, as melhores 5 cartas que formam o jogo. Beleza? Então as melhores 5 cartas que formam o jogo dentro de uma hierarquia pré-estabelecida. A hierarquia que está aí na tela para você agora, dá uma olhadinha. Então tem carta maior. Se dentre essas 7 cartas eu separar 5 melhores possíveis e eu não conseguir fazer nenhum outro tipo de jogo, simplesmente eu fiz carta maior. Eu não fiz um par, eu não fiz uma trinca, eu não fiz 5 cartas do mesmo naipe, não fiz nada. Eu simplesmente defini que carta maior. Eu tenho o as como uma carta maior, eu tenho o rei como uma carta maior. Se o meu oponente tiver qualquer coisa abaixo dessa hierarquia de cartas, ele vence a mão. E eu perco essa rodada que foi estabelecida. Então essa é uma forma. A forma é eu possuir a melhor mão dentro de carta maior, um par, 2 pares, trinca e por aí vai. Essa hierarquia toda que está detalhada. Se você for aqui no nosso site, você vai ver que tem um documento mostrando a hierarquia de cartas mesmo. Então clica lá, você vai olhar como funciona desde carta maior até Royal Straight Flush. Você vai ter que, obviamente, decorar todas essas linhas de hierarquia de cartas para você saber quais são os jogos melhores para você poder definir quem tem o poder maior dentro daquela mão que está sendo jogada. Beleza? Então lembre o seguinte, eu não preciso usar as minhas 2 cartas, eu tenho que combinar as minhas 2 com aquelas 5, partindo do princípio que eu fico com 7 cartas e tirar 5 melhores dessas 7. Pode ser que eu use as minhas 2 para combinar o melhor jogo, pode ser que eu use uma só para combinar o melhor jogo, ou pode ser que eu não use. Vamos supor que naquelas 5 cartas ali no meio da mesa, bateu 10, valete, dama, rei e as, todas de espada. Significa que na mesa tem um Royal Straight Flush. Ou seja, é impossível de qualquer pessoa fazer alguma coisa melhor que aquilo. Então significa que todo mundo que está sentado na mesa ou que está participando ainda da mão tem um Royal Straight Flush. E descartem as suas 2 cartas. Suas 2 cartas não vão servir para nada. Beleza? Só para dar um exemplo grosseiro de como você não precisa usar suas 2 cartas. Mas se na mesa bater 10, valete e dama, 3 cartas de espada, 10 de espada, o valete de espada e a dama de espada, e eu tô segurando na minha mão o as de espada e o rei de espada, significa que só eu tenho Royal.
Então eu vou torcer pra alguém acertar alguma outra coisa, uma trinca, 2 pares, flush também, só que um flush menor, e alguma coisa pra que eu consiga extrair o máximo de ficha com o meu royal. Fechado? Então, a gente falou agora de hierarquia de cartas. Essa é a primeira opção para se ganhar uma mão de poker. Possuir a melhor combinação dessas 5 cartas dentre as 7 que você recebeu. A segunda opção, eu convencer a outra pessoa de que eu tenho a melhor mão, mas que de fato eu não tenho nada. Então, se por acaso o flop, as cartas comunitárias batem, vou dar um exemplo grosseiro de novo, as cartas comunitárias batem 10 de espada, valete de espada, dama de espada e rei de espada. Eu tenho na minha mão um par de 2, mas o meu oponente mostrou, através de cada uma das etapas que a gente vai falar com vocês, que ele não tem o as de espada, me fez acreditar que ele não tem o as de espada, que é o que formaria o Royal Straight Flush. Eu indo all-in, ou eu apostando um valor de fichas, ou eu fazendo alguma ação agressiva, eu faço com que ele acredite que eu tenho as de espada. E ele acaba abandonando, às vezes, um 9 de espada, um 8 de espada, um 7 de espada, alguma mão que fez uma mão forte, que ganha do meu par de 2, por exemplo. E eu consigo tirar ele da jogada, puxar aquelas fichas pra mim, convencendo ele de que eu tenho um jogo melhor que o dele, mas não necessariamente eu de fato tendo esse jogo melhor que o dele, beleza? Então, isso não significa que é um ambiente, então você blefe, então como que é o blefe? Não, pense que você tem 2 formas de ganhar. Ou você realmente fez o melhor jogo e vai levar essa mão até o final pra você provar que você tem o melhor jogo, tentando extrair fichas ao máximo dos seus oponentes, ou você de fato provou para as outras pessoas que você tem o melhor jogo. E aí, em cada uma das etapas, você pode encerrar aquela mão, fazendo com que a pessoa jogue as cartas dela fora. Com que ela fold. É a expressão em inglês que a gente usa para quando a pessoa joga a carta fora. Beleza? Então vamos lá. Cada jogador recebeu 2 cartas, completaram as apostas dentro da mesa de 9 pessoas. Aí a gente vem para a primeira etapa da informação. Quer dizer, a segunda etapa da informação. A primeira foi as 2 cartas que você recebeu. A segunda etapa é o flop. O flop são as 3 primeiras cartas. O dealer queima uma carta, a pessoa que é responsável por dar a carta, aquele seu amigo que você não deixou jogar e pôs ele sentado lá na mesa para dar a carta. Ele queima uma carta e abre 3 cartas no centro da mesa. Essas 3 cartas chamadas de flop. A partir daí, a esquerda do dealer é o primeiro cara que vai agir. Primeiro cara que ficou na mão, né? Que não abandonou a mão antes de bater o flop, quando ele selecionou as 2 cartas dele. O primeiro cara que se manteve na mão, ele é o primeiro cara a agir. Ele tem 2 opções. Ou ele dá mesa, que é check, ou ele dá mesa e passa a ação para a próxima pessoa à esquerda dele, ou ele aposta o que ele quiser, beleza? Se por acaso ele apostar o que ele quiser e todo mundo que tiver ainda na mão, que decidiu jogar a mão antes do flop, continuou na mão, bateu o flop e ele está posicionado ainda com as cartas na mão, ele tem a opção de jogar as cartas fora, que é o fold, pagar a aposta daquele oponente que saiu apostando alguma coisa, ou subir a aposta. Dentro desse mecanismo, já entra aqueles 2 cenários que eu falei pra vocês. Ou a pessoa tem a melhor mão, ou a pessoa convence as outras que ela tem a melhor mão. Então ela vai usando desses mecanismos que o jogo distribui, certo? Então, bateu o flop, outra rodada de aposta. Cada um vai decidir o que fazer. Beleza. Se equipararam as apostas, por várias razões. Pode ser que um cara deu mesa, check, e passou a ação pro outro, e o outro também deu check, mesa. Ninguém apostou nada, vem o turn, a 4ª carta comunitária. Então essa carta comunitária, o dealer vai queimar uma carta de novo e vai bater ela aberta. 4ª carta comunitária, turn. A partir daí, outra rodada de aposta. O cara à esquerda vai decidir o que ele vai fazer e o cara à esquerda desse cara, dependendo do que o primeiro fizer, vai decidir o que ele vai fazer. Foldar, pagar ou subir. O que você nunca pode fazer? Se ninguém apostou nada, você não pode foldar. E isso é um erro que muitas pessoas que estão começando a jogar poker cometem. Ninguém apostou nada, você tem 2 opções. Ou dar mesa e passar a ação pro próximo, ou pedir mais uma carta comunitária, que é a última carta que a gente vai falar agora, ou simplesmente subir a aposta e tentar ganhar aquele pote no cenário que você tá, beleza? Equipararam-se as apostas depois do turn, vem a última carta, que é o River. Essa carta é a última carta comunitária que fez com que todo mundo que ainda esteja na mão já tenha definido, sabendo o que você tem dentro daquela hierarquia que eu pedi para vocês olharem os documentos de hierarquia de cartas aqui no nosso site, beleza? Que já foi apresentado para vocês aqui. Então a partir dali, bateu a 5ª carta comunitária, essa 5 combinada com as minhas 2, eu já sei de fato o que eu tenho. Eu tenho 2 pares, eu tenho uma trinca, eu não tenho nada, eu não consegui fazer nada, eu já sei exatamente. E aí cabe ao jogador da esquerda agir. Ele pode dar mesa e passar a ação para o outro oponente, ou ele pode apostar alguma coisa e colocar o oponente numa situação onde ele pode só pagar, ou fugir, ou subir a aposta para alguma situação maior do que aquela aposta que foi feita pelo primeiro jogador. Beleza? A partir do momento que essa situação acabou, equipararam-se as apostas.
se em algum momento dessa etapa toda da mão de pôquer, todos os jogadores abandonarem a aposta de um outro jogador, simplesmente esse cara puxa as fichas e não tem turn, não tem river, acabou a mão ali. Então pré-flop, por exemplo, um cara subiu 200, outro cara subiu 400, outro cara foi all-in de 5 mil, todo mundo foldou, aquele cara que foi all-in de 5 mil, puxa as 400, puxa as 200 e puxa os pingos, acabou a mão. Botão passa pro cara da esquerda e começa a nova rodada. O small blind à esquerda do botão, o big blind à esquerda do small blind e começa a distribuição de duas cartas de novo. Jogaram o flop, jogaram um pré-flop, desculpa, quando receberam as duas cartas, bateu o flop, eu apostei 1000 fichas, todo mundo fugiu, acabou a mão. Eu pego as fichas que estão ali no centro da mesa e continua para uma próxima rodada, passa o botão para a esquerda e no turn é a mesma coisa e no river é a mesma coisa. Se por acaso chegou no river e equipararam suas apostas, aí é a hora do showdown, aí é a hora das pessoas mostrarem as cartas. Mostra, e aí o dealer vai olhar e vai falar assim, quem tem a melhor combinação de 5 cartas dentre as 7 que essa pessoa possui, é esse fulano aqui, ele fez uma trinca, ele fez um ROI, ele fez uma sequência, que ganha de 2 pares, ou que ganha de blefe, ou que ganha de alguma coisa que o primeiro jogador tem, beleza? Então esse é o cenário de regras do Texas Hold'em, de como se joga Texas Hold'em, fechado? Então, espero que vocês estejam gostando, vamos para mais vídeos aqui na parte iniciante, vídeos temáticos sobre poker para vocês, valeu!